Chapeuzinho Vermelho. Era uma vez uma linda menina chamada Chapeuzinho Vermelho. Seu nome era esse porque sua mãe havia feito para ela um capuz vermelho. Um certo dia, sua mãe preparou alguns doces e pediu a Chapeuzinho Vermelho para levá-los à avó, que morava do outro lado do bosque. A avó de Chapeuzinho Vermelho estava um pouco doente. Sua mãe avisou-lhe: "Não pare nem converse com estranhos no caminho, é muito perigoso." Quando muito feliz atravessava o bosque, a menina encontrou o lobo. O lobo teve vontade de comê-la, mas não teve coragem porque havia caçadores por perto. O lobo perguntou a Chapeuzinho Vermelho: "Para onde vai, a linda menina?" A menina, com toda a inocência, respondeu: "Vou visitar a minha avó que está doente e levar esses deliciosos docinhos para ela." Chapeuzinho não sabia que era perigoso conversar com o lobo e disse-lhe: "A casa de minha avó é a primeira depois do bosque." O lobo, fazendo-se de bonzinho, falou: "Se quiser, acompanho você à casa de sua avó." Chapeuzinho agradeceu e não aceitou. O lobo pegou outro caminho e foi mais que depressa para a casa da avó de Chapeuzinho Vermelho. Chegando, bateu à porta. "Quem está aí?" Perguntou a avó. "É sua neta, Chapeuzinho Vermelho." Disse o lobo, imitando a voz da menina. A bondosa avó, que estava adoentada na cama, gritou: "Puxa a tranca que a porta se abrirá." O lobo então entrou, avançou sobre a pobre mulher e a devorou. Em seguida, se vestiu com as roupas da avó de Chapeuzinho Vermelho, trancou a porta e se deitou na cama. Ficou esperando o Chapeuzinho Vermelho chegar. Um pouco depois, Chapeuzinho Vermelho chega, batendo a porta. "Quem está aí?" Perguntou o lobo, fingindo a voz. A menina estranhou a voz grossa, mas pensou que a avó estivesse resfriada. Respondeu: "É a sua neta, Chapeuzinho Vermelho. Vim trazer alguns doces que a mamãe mandou." "Puxe a tranca que a porta se abrirá." gritou o lobo. A porta se abriu e Chapeuzinho Vermelho entrou. Chapeuzinho Vermelho estranhou e perguntou: "Que olhos grandes são esses, vovó?" "É pra te ver melhor." "Que nariz grande é esse?" "É pra te cheirar melhor." "Que boca grande é essa?" "É pra te comer." Dizendo estas palavras, o lobo saltou para cima de Chapeuzinho Vermelho, mas ela conseguiu escapar. Um caçador escutou os gritos e foi até lá. O lobo ainda tentou fugir, mas o caçador o matou. O caçador também abriu a barriga do lobo e tirou a vovó de dentro. A Pequena Sereia. Era uma vez um rei marinho que morava num lindo castelo. Ele tinha 6 filhas muito lindas. As 6 princesas não tinham pernas. O corpo terminava numa cauda de peixe. A sereia mais nova era a mais linda de todas. A sereia mais nova tinha os olhos verdes e a pele clarinha. Tinha também a voz mais linda do mundo. Apesar da grande beleza, ela era muito triste. A única coisa que a fazia feliz era ouvir falar do mundo dos homens lá de cima. A avó falava das maravilhas do mundo dos homens para as netas. A avó também dizia a elas que só poderiam subir à superfície quando completassem 15 anos. E assim foi. Ano após ano, uma das sereias subia à superfície para ver o que havia de diferente neste outro mundo. A mais nova era a mais ansiosa para que chegasse logo sua vez. Finalmente,
chegou o dia em que a mais nova completou 15 anos. Ela estava muito feliz. A avó, que era a velha rainha viúva, enfeitou a pequena sereia de tal forma que ela ficou ainda mais linda. E assim, ela subiu pelas águas acima. Quando chegou à superfície, o sol acabara de se pôr. As nuvens estavam brilhando. Perto dali havia um grande navio. Nele havia música e dança. A sereia nadou até a janela do salão e viu a festa de aniversário do príncipe. Ele era o mais belo de todos. A pequena sereia ficou tão encantada com a beleza do príncipe que o observou até findar a festa. Assim que a festa acabou, o navio partiu. Eis que, de repente, uma forte tempestade faz balançar tanto o navio que este acaba afundando. O príncipe e seus convidados tentam se salvar, mas é tudo em vão. Surge então a pequena sereia para salvar o príncipe e o levar até um lugar seguro. Mas em seguida, a pequena sereia se afasta dali. Quando retornou ao fundo do mar, a pequena sereia contou tudo às suas irmãs. Uma das irmãs sabia onde ficava o castelo do príncipe, e lá se foram elas. O castelo era feito de ouro e brilhante. A sereia agora desejava muito ser uma mulher de verdade para poder se casar com o príncipe. Pediu ajuda à feiticeira e esta concordou em atender o seu pedido. Mas em troca, queria sua bela voz. A pequena sereia concordou com tudo. Chegando ao palácio, a sereia foi muito bem recebida. Era a mais linda de todas. O príncipe se encantou com sua beleza, pois achara parecida com a sereia que o salvara. Pena que a jovem não pudesse falar. A pequena sereia foi ficando cada vez mais triste. Chorou muito. Suas irmãs ficaram sabendo de sua tristeza e imploraram a feiticeira que lhe devolvesse a voz. E assim foi feito. Ela voltou a falar. Imediatamente, o príncipe reconheceu que ela era a sereia que havia salvado a sua vida. O príncipe então lhe propôs casamento. A pequena sereia agora já não era mais triste, mas sim uma alegre e realizada princesa. E assim, os dois se casaram e foram muito felizes para sempre. O Patinho Feio. Na fazenda, escondido pela grama alta, havia um ninho cheio de ovos. A mãe pata sentava-se nele para chocar os ovos à espera dos patinhos. Foi uma festa enorme quando os ovinhos começaram a abrir. Assim nasceram vários filhotes. Restou apenas o ovo maior. A mãe pata ficou preocupada. Ela resolveu esperar mais um pouco. Eis que finalmente nasce o último patinho, mas ela percebeu que ele era diferente dos demais. Na manhã seguinte, a mamãe pata foi até o lago levando os patinhos juntos. Saltou dentro do lago. Os filhotes foram atrás. Até o que era meio esquisito saltou também. A mamãe ficou até mais aliviada quando viu o patinho desajeitado entrar na água. Em seguida, a mamãe pata saiu com os filhotes para um passeio. Chegaram até o quintal dos patos. Ao verem o patinho do fim da fila, os outros patos disseram: Como é feio aquele patinho! Como anda desengonçado! Começaram então a chamá-lo de Patinho Feio.
todos os animais da fazenda debochavam do patinho feio. Ele ficou muito triste com isso e resolveu então fugir da fazenda. Foi para um lugar bem longe. Chegou a um imenso brejo onde viviam patos selvagens. Ali passou a noite, cansado da viagem e triste pelo desprezo que sofria. Os patos selvagens também o acharam feio. Ficou alguns dias por lá e depois seguiu viagem. Chegou finalmente a um lindo jardim. Viu 2 lindos cisnes brincando no lago. Ficou durante horas observando a beleza dos cisnes. Seu desejo era ser amigo deles. Tomou coragem e foi voando para perto dos cisnes. Quando chegou no lago, viu sua imagem refletida na água e percebeu que ele também era um cisne. Ele era agora um lindo e elegante cisne que nadava e brincava com os outros. A partir desse dia, o patinho resolveu juntar-se aos demais cisnes. Passou a ser reconhecido por todos como o mais novo e mais lindo cisne. Quando era o patinho feio, ele jamais tinha sonhado com tamanha felicidade. Rapunzel. Era uma vez um casal que queria muito ter um filho. Por isso, os dois ficaram muito alegres quando souberam que teriam um filho. Nos fundos da casa do casal, rodeado por um muro alto, havia um lindo jardim com as mais belas flores e frutas também. Esse jardim pertencia a uma feiticeira. Por isso, ninguém tinha coragem de entrar ali. Um dia, a mulher sentiu vontade de comer as mais belas maçãs do jardim da vizinha. O marido, muito amoroso, foi colher as maçãs para a esposa. Na hora em que ele começa a colher as maçãs, aparece a feiticeira e furiosa pergunta: Como te atreves a entrar em meu jardim e roubar minhas maçãs? O marido respondeu: Tive de vir aqui porque a minha esposa viu da janela as maçãs e sentiu um desejo muito grande de comê-las. Sendo assim, pode pegar quantas maçãs quiseres. Porém, em troca, me darás o teu filho que está para nascer. O homem ficou tão assustado que aceitou. Quando sua esposa deu à luz a pequena menina, a feiticeira veio e a levou. Chamou-a de Rapunzel. Rapunzel tornou-se a moça mais linda do mundo com suas longas tranças. Ao completar 12 anos, a feiticeira prendeu numa torre no meio da floresta. A torre não tinha escadas nem portas, somente uma pequena janela no alto. Cada vez que a feiticeira queria subir ao alto da torre, ela gritava: Rapunzel, joga tuas tranças! Sozinha na torre, Rapunzel cantava lindas músicas. Um certo dia, um príncipe que caçava na floresta ouviu o canto de Rapunzel. Imitando a voz da feiticeira, ele pediu que Rapunzel jogasse as tranças. Ela jogou e assim ele subiu. Vendo a formosura da moça, o príncipe lhe propôs casamento. Ambos planejaram até a fuga. Na véspera do dia da fuga, a feiticeira descobriu o plano dos dois. Furiosa, ela cortou as tranças de Rapunzel e a levou embora. Então esperou pelo príncipe para poder vingar-se. Quando o príncipe chegou à torre, a feiticeira jogou as tranças e ele subiu. Quando viu a feiticeira, o príncipe ficou desesperado e pulou da torre. Acabou caindo em cima do espinheiro e ficou cego. O príncipe inconformado passou a viver no bosque, comendo frutas e raízes. Um dia, porém, chegou ao deserto onde Rapunzel vivia.
ouviu seu belo canto e a reconheceu. Sua emoção foi tão grande que ele voltou a enxergar. Finalmente, feliz por ter encontrado seu amor, o príncipe levou Rapunzel a seu reino, onde se casaram e viveram felizes para sempre. Cinderela. Era uma vez um homem muito rico e viúvo que tinha uma linda filha. Pensando no futuro de sua filha, o viúvo rico resolveu casar-se novamente. Infelizmente, acabou casando-se com uma mulher invejosa e má, que tinha 2 filhas também invejosas e más. A partir de então, a menina começou a sofrer muito. Passou a ter de vestir roupas velhas e feias. Teve de trabalhar de madrugada até a noite, lavando e cozinhando. As irmãs faziam de tudo para magoá-la. Como estava sempre suja, as irmãs passaram a chamá-la de Cinderela. Certo dia, porém, o rei promoveu uma festa que deveria durar 3 dias e convidou todas as moças do reino, a fim de que durante a festa o seu filho escolhesse uma noiva. Quando souberam da festa, as irmãs de Cinderela ficaram muito contentes e obrigaram a menina a arrumá-las com os mais belos vestidos. Cinderela desejava muito ir à festa, mas não tinha roupa adequada e, além disso, sua madrasta não havia permitido, fazendo-a trabalhar até tarde. Cinderela então ficou em casa chorando de tristeza. De repente, eis que surge uma fada madrinha para ajudar Cinderela. A fada transformou seus trapos num vestido bordado maravilhoso e de uma abóbora fez surgir uma linda carruagem luxuosa. Cinderela foi na carruagem toda contente para o castelo. Ela deveria voltar para casa antes da meia-noite, hora em que o encanto terminaria. Quando Cinderela chegou ao palácio, todos ficaram encantados com a sua beleza. As irmãs não a reconheceram, tal era a sua formosura. O príncipe dançou só com ela. Cinderela estava tão feliz que não percebeu o tempo passar. Quando deu meia-noite, ela saiu correndo da festa. O príncipe tentou acompanhá-la, mas não conseguiu. Na saída, Cinderela acabou perdendo seu sapatinho de cristal. O príncipe, apaixonado pela moça, recolheu o sapatinho e disse: A jovem em cujo pé couber esse sapatinho será minha esposa. Nenhuma moça tinha um pé tão pequeno, nem mesmo as meio-irmãs de Cinderela. Finalmente, quando chegou a vez de Cinderela provar o sapatinho, o mesmo lhe serviu perfeitamente e o príncipe reconheceu nela a sua amada. O príncipe então levou Cinderela ao palácio, onde se casaram e foram felizes para sempre. Os 3 porquinhos. Era uma vez 3 porquinhos que viviam felizes com a sua mãe. Certo dia, os 3 resolveram sair da casa de sua mãe para construir cada qual sua própria casa. O mais novo achou que seria mais fácil e prático construir sua casinha com palha. Assim que terminou de fazer sua casinha de palha, apareceu o lobo gritando: Abre a porta e me deixa entrar! O porquinho ficou com muito medo e não abriu. O lobo ficou furioso e resolveu derrubar a casinha de palha. Então, assoprou e a palha voou. A casa desmoronou. O porquinho, mais que depressa, fugiu para a casa do seu irmão. O segundo porquinho resolveu construir a sua casinha de madeira. Quando ficou pronta, o lobo apareceu gritando: Abre a porta e me deixa entrar! O segundo porquinho também não abriu. O lobo, furioso, assoprou e a casa de madeira também desabou. O porquinho, apavorado, fugiu em disparada para a casa do irmão mais velho.
O porquinho mais velho, por sua vez, resolveu construir sua casa com tijolos. Ele sabia que o lobo andava pela floresta. Assim que o porquinho mais velho terminou sua casa, os seus irmãos vieram correndo se abrigar nela. Em seguida, apareceu o lobo gritando: Abre a porta e me deixa entrar. O porquinho mais velho não abriu. O lobo, mais que depressa, assoprou, mas para seu espanto, a casa não caiu. O lobo então resolveu subir no telhado e entrar pela chaminé. O porquinho, percebendo a esperteza do lobo, resolveu esquentar um caldeirão de água. Quando o lobo desceu pela chaminé, caiu dentro de um grande caldeirão de água fervendo. O lobo quase morreu, mas conseguiu sair. Deste dia em diante, o lobo tinha medo até de água fria. Nunca mais o lobo perturbou os porquinhos, e eles viveram felizes na casinha de tijolos. Bela e a Fera. Era uma vez um comerciante que tinha uma filha muito linda. Era tão linda que seu pai passou a chamá-la de Bela. Certa ocasião, quando o pai estava voltando de viagem, ele acabou se perdendo. Foi parar em frente a um castelo que parecia estar abandonado. Como era tarde, acabou pernoitando no castelo. Na manhã seguinte, foi até o jardim do castelo e cortou uma rosa para dar à filha Bela. Apareceu então uma fera furiosa que foi logo dizendo: Como ousas roubar as rosas do meu jardim? Morrerás por causa disto! Desculpe, estava apenas colhendo uma rosa para minha filha. Disse o comerciante. A fera não quis nem saber, estava muito furiosa e decidiu prendê-lo. O comerciante, muito triste, rogou à fera: Eu lhe imploro, deixe-me ver a minha filha querida pela última vez. Depois voltarei ao castelo. A fera concedeu-lhe o pedido. Voltou chorando à casa para contar à filha o que havia acontecido. Bela decidiu voltar com seu pai para o castelo. Chegando ao castelo, ela pediu à fera para ficar no lugar do pai. A fera concordou e o pai foi embora triste com medo de que a filha pudesse morrer no lugar dele. Apesar do medo de morrer, a Bela foi percebendo que a fera a tratava bem. Com o passar dos dias, o monstro apaixonou-se pela Bela, pedindo até em casamento. Bela não aceitou, mas ofereceu sua amizade. Alguns dias mais tarde, Bela pediu permissão à fera para que pudesse visitar o pai dela. A fera concordou. O seu pai estava muito triste, pensando até que Bela tivesse morrido. Ele já estava bastante idoso quando Bela o visitou. Ficou muito alegre. Quando Bela retornou ao castelo, encontrou a fera muito triste e doente. Estava assim porque sentia muita falta da Bela. Neste momento, a Bela beijou a fera e houve uma grande transformação. A fera transformou-se num lindo príncipe. A Bela apaixonou-se por ele. O príncipe então contou sua história para a Bela. Ambos se casaram e viveram felizes para sempre. Pinóquio. Era uma vez um velho carpinteiro chamado Gepeto. Como morava sozinho, resolveu fazer um boneco de madeira. Ao terminar seu trabalho, ficou muito feliz e chamou o boneco de Pinóquio.
Gepeto ficou muito contente e surpreso ao perceber que, depois de pronto, o boneco criou vida. Feliz da vida, Gepeto arrumou roupas e vestiu Pinóquio. Seu desejo agora era fazer dele um menino educado. Comprou lápis e caneta para o menino e colocou-o na escola. No caminho para a escola, passou em frente a um circo. Tomado pela curiosidade, resolveu entrar. Como não tinha dinheiro para a entrada, vendeu o seu caderno. O dono do circo queria ficar com Pinóquio. Ele implorou muito até que o homem acabou deixando Pinóquio ir embora. Como o dono do circo era um homem bom, acabou dando-lhe algumas moedas de ouro para que levasse a seu pai. Na volta para casa, Pinóquio foi seguido por 2 malandros que acabaram roubando as suas moedas de ouro. Triste por ter desobedecido a seu pai Gepeto, ele resolveu voltar para casa. Com medo de contar a verdade para o seu pai, Pinóquio inventou muitas mentiras. Cada vez que ele pensava numa mentira que iria contar ao seu pai, o seu nariz crescia um pouco mais. Vendo que Pinóquio não chegava, Gepeto saiu à procura do menino por toda parte durante vários dias. Com grande desejo de encontrar o menino, Gepeto foi até o mar, onde acabou sendo engolido por uma baleia. Pinóquio, chegando a casa, soube que o seu pai estava à sua procura. Soube também que seu pai tinha sido engolido por uma baleia. Ele foi até o mar para tentar salvá-lo. Foi engolido pela baleia também. Grande foi a surpresa de Gepeto quando viu Pinóquio. Assim que a baleia abriu a boca, ambos fugiram. Os 2 voltaram para casa. Pinóquio pediu desculpas ao pai pela desobediência. Ele disse que não mentiria mais, e com isso, seu nariz voltou ao tamanho normal. Deste dia em diante, Gepeto e Pinóquio viveram felizes para sempre. Branca de Neve. Era uma vez uma linda princesa chamada Branca de Neve. Seus cabelos eram negros e sua pele era branca como a neve. A madrasta da Branca de Neve era muito vaidosa e orgulhosa. Não aceitava a ideia de alguém ser mais bela do que ela. Por isso, sempre consultava seu espelho mágico. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Não, minha rainha. Não existe ninguém com tamanha beleza. Um dia, porém, a rainha se surpreendeu. Sim, minha rainha. Linda como uma flor, a pele branca como a neve. Ela é a Branca de Neve. A madrasta se encheu de fúria. Não suportando a beleza de Branca de Neve, a malvada ordenou a um caçador. Leve essa indesejada menina à floresta e a mate. Assim fez o caçador, mas a menina lhe implorou que a deixasse viver. E como era encantadora, o caçador decidiu. Vá! Fuja! Fuja! Corra para dentro da floresta! Branca de Neve corria assustada pela floresta sem saber ao certo que rumo tomar. Ao entardecer, avistou uma pequena casa onde entrou para descansar. Ela estranhou, pois tudo na casa era muito pequeno. Como estava com muita fome e sede, Branca de Neve aproveitou para comer e beber um pouco. Depois de organizar a casa, resolveu descansar. Branca de Neve deitou-se numa cama menor do que ela, mas de tão cansada, logo adormeceu. Um pouco mais tarde, os donos da casa voltaram. Eram os 7 anões. Quando entraram, perceberam que alguém havia estado por lá, pois não haviam deixado tudo em ordem. Ao entrarem no quarto, espantaram-se ao ver que uma linda moça lá dormia. Ficaram maravilhados com ela.
e deixaram-na dormindo. Quando acordou, Branca de Neve contou a sua triste história. Os 7 anões ofereceram abrigo para ela. Branca de Neve passou a cuidar das coisas de casa. Enquanto isso, a madrasta malvada, consultando o espelho, descobriu que Branca de Neve continuava viva e estava morando com os 7 anões. A madrasta era uma bruxa e se transformou em uma velha camponesa. Foi até a casa dos 7 anões e ofereceu à menina uma maçã envenenada. Branca de Neve comeu a maçã e caiu. Quando os 7 anões voltaram do trabalho, ficaram tristes ao verem morta Branca de Neve. Colocaram-na num caixão de vidro e a levaram ao topo de uma colina. Alguns dias depois, passou por lá um príncipe. Ao vê-la, se apaixonou loucamente. Com um beijo, Branca de Neve reviveu. O príncipe levou Branca de Neve para o castelo, onde se casaram e viveram felizes para sempre. A Bela Adormecida. Era uma vez um rei e uma rainha que desejavam muito ter um filho. Certo dia, porém, nasceu uma menina, a tão esperada princesa. O rei ficou tão feliz que resolveu organizar uma grande festa. Convidou parentes, amigos e mais 12 mulheres sábias do reino. Como o rei só tinha 12 pratos dourados, uma mulher sábia não foi convidada. Durante a festa, as mulheres sábias presentearam a criança com dotes. Uma ofereceu beleza, outra saúde, outra riqueza e assim por diante. Quando 11 mulheres tinham oferecido seus dotes, chegou a mulher sábia que não havia sido convidada. Furiosa, ela disse alto: Quando completar 15 anos, a princesa espetará seu dedo numa agulha de fiar e morrerá. E assim saiu. Todos ficaram assustados. A 12ª sábia ainda não tinha falado e não podia anular o feitiço. Resolveu então amenizá-lo. Ela disse: A princesa não morrerá a completar 15 anos, mas sim dormirá um sono profundo de 100 anos. O rei ordenou que todas as agulhas de fiar do reino fossem destruídas. Os anos foram se passando e todos os dons desejados pelas mulheres sábias foram se concretizando na menina. Ela tornou-se linda, inteligente e educada, e todos gostavam dela. Quando a menina completou 15 anos, foi até uma velha torre. Lá subiu e encontrou uma senhora afiando sem parar com uma agulha. A menina achou divertido o que a velha fazia. Pegou a agulha para afiar também. Mal tocou na agulha, o feitiço se concretizou. A princesa espetou seu dedo nela. Nesse instante, ela caiu num sono profundo. Todo o reino também foi tomado pelo mesmo sono. Ao redor do castelo, cresceu um roseiral silvestre, que com o passar dos anos, tomou conta do castelo e o encobriu. Num reino próximo a este, um príncipe ouviu falar da história da Bela Adormecida. Resolveu ir até lá. Entrou no castelo por entre o arvoredo e encontrou todos dormindo. Subiu a escada da torre e viu a bela princesa dormindo. Sua beleza era tão grande que o príncipe apaixonou-se por ela no momento em que a viu. Levado pelo encanto, o príncipe beijou a princesa. No mesmo instante, ela e todo o reino acordaram. A princesa, retribuindo a tão grande gesto de amor, declarou seu amor pelo príncipe.
ambos se casaram e foram felizes para sempre.